Esse texto, antes de mais nada, eu quero apresentar, né, a pessoa, a autora desse texto, né? Hermance Dufour esteve presente com Allan Kardec, né? Era médium de Allan Kardec, antes mesmo do surgimento do Livro dos Espíritos, né? Quer dizer, ela esteve ali nos trabalhos, né, preliminares para o surgimento do Livro dos Espíritos e, consequentemente, a doutrina espírita, né? E depois que ela desencarnou, ela começou a fazer um trabalho através do médium Vanderlei de Oliveira. Através da psicografia desse médium, ela escreveu inúmeros livros, né? E a sua temática, normalmente é voltada à questão do sentimento, né? A Hermance Dufour, ela enfatiza bastante essa questão, ela prioriza, né, essa questão, melhor dizendo, ela prioriza bastante a questão do sentimento, porque ela acredita que é no sentimento que está toda a raiz dos nossos problemas, né, das nossas dificuldades, né? Então eu vou ler o texto aqui e depois a gente debate um pouco sobre ele. Esse texto está no livro Escutando os Sentimentos, né, da Hermance Dufour. Depressão é uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. É a doença-prisão que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. Vício sedimentado em milênios de orgulho e rebeldia por não aceitar as frustrações do ato de viver. Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Então, conforme Hermance Dufour, né, nos dá esse privilégio aqui de ler essa mensagem maravilhosa, ela nos diz que a depressão é uma doença-prisão, né? E ela é fruto da nossa rebeldia e orgulho de não aceitar, né, os fatos da vida, de não aceitar os dissabores, de não aceitar as frustrações do ato de viver, né? Explicando melhor, esmiuçando um pouquinho aqui esse texto da Hermance Dufour. Quando é que surge a depressão, né? Em qual momento na nossa vida que a depressão aparece? Normalmente na perda, né, de um grande amor, na dissolução de um casamento, de um namoro de muito tempo, na perda de um emprego, na perda de um ente querido, né? Normalmente nas perdas, né, aparece a depressão, né? Isso porque a Hermance Dufour tem toda a razão, né, quando nos diz que é o nosso orgulho e rebeldia e não aceitarmos as frustrações do viver, né? A vida é cheia, né, de altos e baixos, de perdas, né? Na verdade, a nossa vida é muito mais perdas do que ganhos, né? Vou citar aqui algo que eu vi há muitos anos atrás nas Olimpíadas aqui no Brasil. Um atleta, e eu nunca havia parado para pensar dessa maneira, sobre esse prisma, né? Um atleta disse o seguinte, que ele não era fruto das vitórias, que na verdade as vitórias eram algo bem pequeno na vida de um atleta, né? Se somar as derrotas, as vitórias, elas são a parte menor de tudo isso, né? Então, o atleta, ele é forjado nas derrotas e não nas vitórias, né? Aquele que se levanta, aquele que sacode a poeira e dá a volta por cima, essas são as pessoas vitoriosas. E aquele que, diante de um revés, né, resolve questionar Deus, resolve se sentir injustiçado, resolve se sentir perseguido, né? Aquele que, diante de uma perda, acredita que seja o único na face da terra,
que perde, essa pessoa, obviamente que ela tem aí um gatilho para entrar numa depressão, né? Enquanto que aquele que se levanta, que não deixa que aquela perda momentânea, né, lhe frustre toda a vitória que está à sua frente, essa pessoa vai se levantar e vai se reerguer, né? Porque na verdade é isso que a vida nos oferece, a oportunidade de recomeçar. A cada dia o sol nasce e vai brilhar, né? A cada dia podemos escrever uma página nova na nossa vida e ficarmos olhando para trás as nossas perdas, as nossas derrotas. Isso não vai de modo algum fazer com que nos superemos, né? Fazer com que deixemos de lado a frustração, a perda. Não é verdade? Eu tive um colega que durante muitos anos ele falava sempre a mesma coisa. A perda dos pais, a depressão, a frustração era sempre, né, porque ele havia perdido os pais, né? E isso já tinha muitos anos, décadas, né? E ele não conseguiu se desvencilhar disso, né? Ele continuou carregando isso por muito tempo. E obviamente que isso o levou a ser uma pessoa deprimida, né? Enquanto que para alguns é lógico que existe o luto, né? O luto é necessário, né? Sempre que a gente perde alguma coisa, a gente se sente realmente fragilizado, né? Se a gente perde um ente querido, perde entre aspas, né? Porque a doutrina espírita diz que a gente não perde nada. Mas digamos que se esse ente querido, né, retorna à pátria espiritual e a gente vai ficar longe dessa pessoa, obviamente que existe um tempo de luto. É preciso superar esse momento, né? E todos nós passamos por isso. O que não é normal é que você aumente tudo isso. O que não é normal é que o ser humano se prolongue, né, por anos e anos e anos nessa frustração e nessa perda e nessa depressão e nesse sentimento, né, de que perdeu alguma coisa. É preciso superar isso para que você possa viver a sua vida, né? Existe também, obviamente, temos que falar isso, a depressão causada por aproximação de espíritos, né? Mesmo não querendo nos fazer mal, essa aproximação pode nos levar a um estado depressivo, né? E uma outra coisa bastante importante que eu devo salientar também é que no Evangelho segundo o Espiritismo temos uma explicação, né, bastante interessante sobre esse sentimento que muitas vezes nos invade, um sentimento de vazio interior, um sentimento de que falta alguma coisa, e isso nos entristece, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que isso, na verdade, é o nosso espírito, né? É o nosso espírito se manifestando e se colocando na condição de que não está cumprindo com o seu papel, né? Porque nós, filhos de Deus, temos um papel na nossa vida, né? E o nosso papel é evoluir, é crescer, né? É vir a este plano material, né, e buscar nos melhorarmos, buscarmos a nossa evolução. E quando nós emperramos essa marcha e quando nós deixamos de fazer tudo isso, de certa forma estamos descumprindo as leis de Deus. E diante disso, aquela sensação de vazio, a sensação de frustração, a sensação de que nada está bom, a sensação de que está faltando alguma coisa. E é justamente isso, está faltando alguma coisa na nossa vida quando nós descumprimos as leis de Deus, quando nós descumprimos aquilo que nos faz realmente seres humanos, né? Espíritos imortais. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, para acumular, para ter carros, casas, tudo isso fica, né? O mais importante é alimentarmos o nosso espírito. Sem isso, esse vazio interior que é
realmente a própria depressão, né? Então, eu assino embaixo, né, aquilo que a irmã Stuffolz escreveu, e acredito que realmente as pessoas que alimentam as suas frustrações estão, obviamente, angariando uma depressão futura, né? E, para terminar, né, eu quero dizer o seguinte, que não adianta você ir atrás de remédio, né? Não adianta você tomar um monte de medicação se não mudar interiormente, né? Porque essa medicação, ela pode te dar, como diz o próprio nome, ela vai te remediar, ela vai ser algo provisório, mas não vai ser algo definitivo, né? Porque eu sempre digo, assim como a cirurgia bariátrica, né, que resolve momentaneamente, porque uma cirurgia bariátrica ela não é definitiva, né? Ela vai remediar aquilo, mas é preciso o quê? Mudar a postura, mudar a alimentação, mudar o seu jeito de se comportar diante da comida, porque senão volta tudo, não é isso? Então, da mesma forma, são as doenças de cunho espiritual. A depressão é basicamente uma doença espiritual. Então, como querer curar algo espiritual tomando remédio? Não estou dizendo para deixar de tomar remédio, não é isso, tá? Não estou dizendo isso, não. Continue tomando o remédio, sim. Vá ao médico, sim. Passe com o psicólogo, com o psiquiatra, sim. Mas também tenha em mente o seguinte, é preciso curar o espírito. Porque se você não curar o espírito, com certeza você não estará uma cura definitiva. Isso retornará, isso voltará. Assim como disse Jesus, vais e não peques mais, vais e mudas a tua vida, transforma a tua vida, ou então tu vais viver eternamente na depressão, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, Jorge Pontual, deu uma entrevista para o UOL e disse que em 40 anos tomando medicamento e o médico resolveu mudar a sua medicação. E aí eu pergunto, 40 anos tomando medicamento e não se curou. Será que vai levar mais 40 anos achando que vai se curar? Então, acredito piamente que é preciso procurar a causa, e não o efeito. É preciso atacar a causa, e não o efeito. O efeito a gente ataca sim, claro, para amenizar o sofrimento, mas é preciso ir na essência, ir a fundo. É preciso observar o espírito, é preciso adentrar aqui o mundo do sentimento e entender o porquê que isso está acontecendo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.